Ok? Beleza? Ânimo total? Vamos então começar na parte específica de elaboração e aplicação dos programas de autocontrole. Antes, eu queria chamar uma atenção para uma coisa muito importante. Esse vai ser o esquema geral que vai valer para qualquer elemento de inspeção. Ah, professor, eu entendo, eu gosto muito de mexer com água, acho barato, tal. Ah, mas eu não dou bem com PSO, nem entendo o que é PSO ainda. Bom, isso aqui vai servir para tudo. Eu peguei até o elemento manutenção, mas entenda manutenção como qualquer desvio, tá? Isso aqui vai servir para todos eles. Presta atenção. Então, vamos dar um exemplo da manutenção, que a gente vai abordar logo em seguida. Na manutenção, você pode ter ela de maneira corretiva ou preventiva. O que é isso daqui? Isso, na verdade, é um tipo de monitoramento. Você está monitorando. No monitoramento, sempre olhe para o produto, olhe para o processo. Nem sempre o produto precisa estar perto para você fazer um julgamento se ele está comprometido ou não. Lembra daquela perguntinha, daquela disciplina que eu dei? Eu sempre focava, sempre escute o professor Alessio falando na cabeça. Há comprometimento do produto? Essa é a pergunta que você deve fazer. Se não houver comprometimento, e aquilo foi uma coisa normal, trivial, e que realmente não era possível detectar, isso está em conformidade. Se está em conformidade, beleza. Pode até serem necessárias ações preventivas. Para quê? Aí você fala, não, mas peraí, professor, para tudo. Ação preventiva é só quando você tem problema. Não. Para isso existe você. Se não fosse necessário, na hora que a empresa tivesse 100%, você ia embora. O proprietário ia te mandar embora. Não, é vigilância. Leia aí ações preventivas como ações de vigilância, tá? Então, para o quê? Para manter. Você quer o verdinho, você quer conformidade. Mas, se houver comprometimento do produto, ou se esse comprometimento for iminente, e aquele problema ele podia ser detectado, mas não foi por diversas razões, você tem uma não conformidade. Desvio, não conformidade, problema, chame como quiser. Isso aqui é o que a gente não deseja, mas acontece. E se ele acontece, você vai ter que tomar ações corretivas e ações preventivas. O que mais acontece quando eu fiscalizo é o quê? Ver uma empresa que tem na sua planilha ações corretivas. Que lindo, mas não tem ação preventiva. E não tem nada descrito, você não sabe. E aí você vai, no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Ou no mês seguinte a coisa se torna recidivante. Quando a recidiva é sinal de incompetência, eu já falei. As pessoas podem achar o contrário. Não acontece. Não, até acontece. Só que quando essa recidiva é muito frequente, e às vezes gente, aconteceu o mesmo problema com frequência, diante da gama de problemas que podem acontecer, mas o mesmíssimo problema é sinal de incompetência. Alguma coisa está errada e esse programa tem que ser reavaliado. É aquela verificação que tem que ser constante, tá? Então, toda não conformidade exige ações corretivas e ações preventivas. Não existe não conformidade que não tenha ações preventivas. E existe até aquelas que não têm ações corretivas. Quando o problema passou, aconteceu, já foi. Não tem como voltar no tempo, porque a máquina do tempo só existe no filme, tá? Mas as ações preventivas, elas são sempre, sempre, sempre necessárias. Tanto com conformidade quanto não conformidade, tá bom? Essa foi a última parte teórica que eu queria passar com você. Agora a gente vai para o bate-bola de verdade, que é a parte prática. Você, na sua empresa, vamos elaborar um programa de autocontrole de carnes? Bora. Elemento 1, manutenção. Esse é o grande diferencial do curso. Eu quero trazer para... Sinta-se como se estivesse do seu lado, na sua casa ou no escritório da sua empresa, com você. Eu vou abrir agora uma pasta que está disponível para você. Eu espero que você já tenha fuçado lá, olhado, tá? Se não, para tudo e vai lá, olha. Eu vou abrir essa pasta agora e nessa pasta eu vou mostrar para vocês como ela mais ou menos é a raiz do seu dia a dia. Ela é a pasta mais importante do seu HD, do seu computador, porque ela traz para você o dia a dia. Ela é o seu autocontrole, não só em teoria, mas também na prática, tá? Então eu vou agora entrar nessa pasta e a gente agora vai ser rotina durante o curso todo de como é a elaboração do programa de autocontrole, tá bom? Então vamos lá. Essa é a pasta que você tem. Olha como é que eu coloquei ela. PAC 1, PAC 2. Você pode chamar do que você quiser, tá? A referência com que você vai criar os documentos que estão dentro dessas pastas, você que sabe. Eu coloquei do jeito que eu entendo, que fica fácil para mim, mas cada um tem a sua própria organização. O importante é você conseguir ter primeiro todos os documentos necessários e, ao mesmo tempo, saber encontrá-los no momento certo, né, de maneira eficiente. Então, nós estamos aqui, ó, PAC 1, manutenção das instalações e equipamentos.
para cada um deles, você tem isso aí com você. Confere lá. Se você não conferiu ainda, vai lá. Ó. Igualzinho está aqui. Vamos abrir esse primeiro, PAC 1. Abrir. Tem esses arquivos para você. Vamos abrir esse primeiro. O que é o primeiro? O primeiro é a descrição do elemento necessária, aquilo que eu já falei para você, o que tem que conter cada elemento de inspeção. Vamos abrir para ver o que é. Está aqui. Vamos puxar aqui no início. Tá. Lembra que é aquele modelo da agrodefesa lá de Goiás que eu peguei e que é um bom start. Tá? Tem o título, observe, PAC 01. Eu chamei de PAC 01. PAC identifica que são documentos do autocontrole. É claro que dentro da empresa existem inúmeros setores. Esse é o setor PAC. 01 porque é o elemento 01, manutenção das instalações e equipamentos industriais. Tá? Aqui tem um sumário, não vou ficar passando, obviamente, lendo com você, não quero que essa aula seja gostosa e não enfadonha, tá? Um objetivo, leia, tá? As referências, novamente, todos os documentos que estão anexos para você, chamar atenção para esse decreto aqui do RISPOA, cujo número aqui já mudou, ele já foi atualizado, tá? Ele é de 2017, também está atualizado para você, não é porque está aqui que vai, esse programa, como eu falei, eu não editei esse documento, eu peguei na agrodefesa, campo de aplicação, então esse programa de autocontrole se aplica a todos os setores, etc. Tá? No caso, observe que está aqui, ó, frigoríficos, laticínios, indústrias de doces e derivados, falando, professor, para tudo, eu estou querendo fazer um curso, achei que eu estivesse fazendo um curso de carnes e derivados. Pois é, mas ele é básico. E claro, tem obviamente documentos específicos que eu até mantive na sua originalidade, que apesar do curso ser para carnes, está aqui só para você ter uma noção de que autocontrole está na vida da gente, não na empresa que a gente trabalha. Então, tudo obviamente eu vou passar as especificidades de derivados carnes, mas isso não quer dizer que você não possa aplicar para outros campos de atuação, tá bom? Algumas definições básicas, isso aqui é mais para quem lê do que para você, porque você sabe muito mais do que está escrito aqui, é isso que eu espero. Se não, infelizmente o dia a dia vai te ensinar e vai te cobrar isso, então é importante a formação e a busca pela informação, não é à toa que você está fazendo esse curso, tá? Esse é um comprometimento muito grande que a gente tem para com você e eu espero que isso seja recíproco. As responsabilidades e a descrição. Aí tem aqui, ó, como a gente está falando de quê? De manutenção, é o PAC 01, tá? Então, características dos prédios, instalações. Então, aqui eu quero que você leia. Eu não vou ficar passando, obviamente, lendo um por um, mas antes de você passar para frente nesse curso, fazer o nosso na prática, que a gente vai ter agora uma tarefinha daqui a pouquinho, eu quero que você leia tudo o que eu disponibilizei para você nesses arquivos, tá? E tem a descrição de pisos, ralos, paredes, tetos, forros, janelas, portas, câmaras, escadas, vestiários. Fala, professor, mas tem mais do que isso na minha empresa. Eu não conheço a sua empresa. Eu conheço uma empresa genérica. E, às vezes, a mesma empresa, com diferentes unidades industriais, elas têm diferentes características. Então, é nesse espaço que você vai usar para descrever tudo o que tem na sua empresa. E agora, o importante, como é que você vai fazer? O que é uma manutenção preventiva? Uma manutenção corretiva? Nós já falamos, nós tivemos a oportunidade de falar na disciplina básica. Então, aqui está de novo para você relembrar, tá? E o monitoramento. Isso é importante demais em ter nessa primeira parte, no PAC 01, olha, PAC 01, volta a falar o título desse documento, PAC 01, que é o que prenuncia o elemento de inspeção, tá? Nesse caso, você tem um item que chama monitoramento, que é como você vai fazer para monitorar isso tudo que está aqui acima. Então, o que fazer? Tem a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. Lembra disso? Beleza. Correção, prevenção. Como? Inspeção visual, testes, aqui nesse momento você pode colocar, não está escrito aqui não. A ideia foi pegar um documento básico lá da Agrodefesa, lá no site lá da empresa de Goiás, da Agrodefesa de Goiás, mas, e à medida que eu fosse passando, eu prometi, a gente ia acrescentando. Então aqui, ó, inspeção visual, mas às vezes testes. Você vai fazer um teste, por exemplo, um teste num equipamento, num cutter, se ele está funcionando direito. Então isso faz parte, não é que nem um carro. O mecânico ele só tem a real noção se o equipamento está funcionando, se o carro vai andar, se ele tem que ligar o carro. Então você vai fazer a inspeção visual, ela é fundamental. E quando eu digo visual, eu quero dizer também com cheiro, você vê cheiro de alguma coisa queimada, você vai, alguma coisa não está legal nesse equipamento, né? Com os olhos, obviamente, com o tato, né? Com a percepção tátil também. E você vai fazer isso. Qual a frequência da manutenção corretiva? Diariamente, quando houver a ocorrência. Porque nós estamos falando aqui em
correção. E nós estamos falando em prevenção. A preventiva é que, independentemente do problema, vai ter que se fazer um teste, porque quem paga seu salário, o dono da empresa, não espera problemas todos os equipamentos, não, tudo na vida é finito, mas esse tempo pode ser prolongado e muitas vezes um equipamento que fica quebrado, por exemplo, a empresa para de produzir, com isso ela perde dinheiro, certo? Quando não, compromete inclusive o produto que está sendo elaborado. Então tem um cronograma que vai ter que ser feito. Então, um cronograma vai ter que ser estabelecido de manutenção preventiva. Você vai listar, eu quero que você tenha, volta para mim aqui, eu quero que você tenha a real noção de que, nessa descrição é importantíssimo, às vezes ela não está listada aqui, porque, como eu falei, esse modelo já veio pronto, eu peguei ele pronto. Falta, então anota, escreve isso daí. Você tem que listar todos os equipamentos. Faz uma tabela, uma macro tabela, pode ser no computador, pode ser no papel que fique visível para todo mundo, mas ela tem que existir. Porque muitas vezes é tão grande que o programa de autocontrole fica no computador. Acredite ou não, ele fica no computador. E tem que ter uma versão impressa, assinada por todo mundo, dono da empresa, responsável técnico, tem que ter. Mas isso aqui é mutável, muito mutável. Então, às vezes, você conversou com o técnico da manutenção e falou, doutor, vamos mudar, vamos fazer assim, eu acho melhor, ou comprou um novo equipamento. Então, você tem que ter uma planilha atualizada com a lista de todos os equipamentos da indústria, instalações e equipamentos. Eu falei, mas doutor, minha empresa é gigante. Vai ficar gigante. Você tem que mostrar nesse elemento de inspeção que está tudo sob controle. Então, você vai ter a inspeção, a descrição do equipamento. Então, vamos lá, um chiller. Chiller. Número tal, da linha tal, bom, não sei, identifica. Ou por número de série, eu não sei, como você vai identificar. Esse equipamento, esse chiller, de quanto em quanto tempo ele vai ser? Primeiro, quantos são? Onde ele está? Qual a marca dele? Capacidade, potência, ou seja, características intrínsecas do equipamento. Aí você fala, mas doutor, eu sou veterinário, eu sou nutricionista, eu sou engenheiro químico, eu não sei disso. Mas a empresa tem alguém responsável que sabe muito disso. E às vezes, esse responsável pela manutenção não sabe tudo, mas você comprou esse equipamento de algum lugar. Para isso existe manual, existe empresa. Você consulta a empresa que vendeu esse equipamento, você tem que estar por dentro disso sim. E como é que funciona a manutenção? Porque vai ser você, a sua equipe de qualidade, que vai fazer a inspeção o monitoramento, no final das contas, vai ser você. Quem faz a manutenção é a equipe de manutenção do estabelecimento, do frigorífico, do entreposto. Mas quem faz o monitoramento para ver se o que ele está fazendo está trazendo um produto de qualidade, não só tecnológica, mas também sanitária, é você. Você é que entende disso, tá? Então vai ter capacidade dele, modelo, aí vem as outras questões. De quanto em quanto tempo fazer a manutenção? Como fazer essa manutenção? Quem faz essa manutenção? Em caso de problema, qual o tipo de problema e o que fazer a respeito? É isso que tem que ser listado, equipamento por equipamento. Dá trabalho, esse elemento fica grande, não se assuste, porque ele é, inclusive, um dos maiores elementos, junto com a PPCC, de todos aqueles 18 que nós vamos percorrer ao longo desse módulo, desse curso, tá? Então, manutenção corretiva, preventiva, e teve uma que eu esqueci, mas ao mesmo tempo, eu não, né, porque é a empresa que colocou aqui, mas é que eu acabei de citar, que é a manutenção preditiva. O que é a preditiva? É isso. No caso, de tempos em tempos, a preventiva, ela muitas vezes, ela é de acordo com o cronograma. Mas, às vezes, você, como é que eu vou dizer, você prevê problemas. E você vai, não para ver se o equipamento está funcionando, mas com outro viés. É possível acontecer isso e não sair, por exemplo, o presunto na forma que eu queria que saísse. Aí o que acontece? Pô, mas já aconteceu uma vez de ter um problema assim no equipamento, ou ter um histórico em uma outra empresa, eu vou incluir como manutenção preditiva para olhar isso, que é uma coisa além do que às vezes o fabricante do equipamento traz ou que o técnico da manutenção do estabelecimento traz. Você dá o seu pitaco na manutenção preditiva, tá? A gente não, no dia a dia ninguém fala isso pra gente, mas a gente que tem um pouco de experiência vê que isso é fundamental e faz toda a diferença. Vamos voltar pro documento aqui, tá? Olha lá. Para todo elemento de inspeção você vai ver esse item, não conformidades e ações corretivas, que de certa forma ele já está aqui no caso de manutenção, que é quando você tem uma falha em equipamento, utensílio, parte civil, elétrica, etc. O que você faz para corrigir, quando você vai fazer, quem, e uma outra coluna. A própria, não é uma, gente, é uma crítica, eu quero construtiva, tá?
de forma nenhuma destrutiva. Eu peguei isso, eu tomei a liberdade de pegar esse documento porque ele é de uma agência estadual oficial do governo de Goiás, tá? E é por isso que me chamou a atenção. Primeiro que é a primeira ferramenta que eu vejo no Brasil, eu não tinha visto, não quer dizer que não exista, tá? Mas a primeira que eu vi na boa intenção de disponibilizar alguma coisa para o público técnico para melhorar a sua realidade dentro da empresa. Então você tem aqui não conformidades e ações corretivas, e está faltando aqui as medidas preventivas. Ó, vai acabar, aqui tem ações preventivas, mas ela não tem no registro. Então eu aconselho que abra-se mais uma coluna e para cada não conformidade haja também uma ação preventiva. Lembra que eu falei que muitas vezes não tem ação corretiva, mas ação preventiva sempre vai ter. Então essa planilhazinha, essa tabela, esse quadro tem que conter nos seus registros de PAC, no caso aqui o 01, tá? Aqui está as ações preventivas, né? É fundamental que após um histórico de ocorrências, inicie um processo de ações preventivas, etc. E isso aqui vai ser nutrido continuamente. Porque você faz a tabela hoje, opa, já tem, vamos lá, 120 não conformidades possíveis para esse elemento. E eu acho pouco, hein? Amanhã aparece uma que nunca aconteceu. E você vai e alimenta o seu histórico. Então isso é muito importante que haja alguém por trás do programa de autocontrole, sempre revisando e nutrindo com as informações e aprendendo com a experiência, tá? Você tem aqui os registros, no caso aqui a PAC 01, a PL 01, então dentro do PAC 01, a planilha 01, que é a planilha de monitoramento. Então, agora a gente vai abrir essa planilha, vou minimizar aqui, se a gente precisar recorrer, tá? Ah, eu separei uma coisa que eu não, né? Tem lá e é importante demais que haja o cronograma, que eu lembro que eu citei, de manutenção preventiva. Então tá aqui, ó, o exemplo. Barreira sanitária. O que tem na barreira sanitária? Então, por setor, se você quiser chamar isso aqui de área de inspeção, dividir por área de inspeção, eu costumo ver isso. Então tem aqui, área de inspeção. Então vamos lá, barreira sanitária. Aí o que tem na barreira sanitária de equipamento? Lavador de botas, saboneteira, saboneteira 1, saboneteira 2, está repetido aqui. Bom, luminárias, pia sanitária, alguma coisa assim. Ele colocou vida útil, beleza, para ter uma noção, isso aqui na questão de uso, se está sendo bem utilizado, e essa vida útil geralmente ela é estimada pelo fabricante do equipamento, quando houver, não é um item que eu considero obrigatório. Tem aqui frequência de lubrificação, frequência de troca de peças. Bom, só que quando você coloca, olha só, eu tenho aqui ao mesmo tempo a barreira sanitária, um pasteurizador, você fala, professor, o que o pasteurizador está fazendo aqui? Lembra que isso aqui é para laticínios. Esse modelo de agrodefesa, ele é virtuoso nesse sentido de querer englobar outros tipos de matrizes também a serem fabricadas, outros tipos de empresas. Mas vamos lá, frigorífico de aves, plataforma de recepção e sangria. Então lá você tem gaiolas plásticas, esteira para transporte de gaiolas, atordoador elétrico, luminárias, etc. Mas, se você coloca numa tabela dessa, então aqui é uma crítica novamente construtiva. Se você tem uma tabela dessa e coloca nessa primeira linha o que você quer, e nem todo equipamento é idêntico, ou às vezes muito diferente, um lavador de botas difere e muito em relação à manutenção de luminárias, o que eu aconselho é não fazer uma planilha assim. Volta para cá que eu vou te mostrar. Então, isso aqui foi um exemplo, mas para empresas muito simples ou para equipamentos muito similares. Pode até fazer um desse, mas para cada área de inspeção ou para cada unidade de inspeção. Você tentar fazer agrupamentos dos equipamentos para que eles tenham, vamos dizer assim, categorias ou tipos de manutenção semelhantes. Porque uma barreira sanitária, por exemplo, lavador de botas, o que vai fazer? Você vai junto com o seu inspetor de manutenção ou o gerente de manutenção, o que se pode fazer para que aquele lavador de botas continue funcionando adequadamente? Como você vai fazer para que uma esteira continue funcionando adequadamente? Então, vai ter as características que são intrínsecas daquele equipamento. Então, o que eu aconselho é que faça uma tabela para cada equipamento, ou uma ficha de manutenção preventiva para cada equipamento. Fica muito mais livre e você consegue descrevê-lo de maneira mais eficiente, tá? Vamos voltar para o documento aqui. Então aqui, ó, estou listando para você. É claro que é uma coisa simples, tá? E você, eu espero que tenha ficado claro de como você vai alimentar ou vai fazer esse cronograma de manutenção preventiva, ok? Bom, vamos voltar a aquele monitoramento que eu prometi, que também está no seu arquivo aí. Olha ele aqui, ó. Opa, não esse. Ele está aqui, ó, mas vamos diminuir aqui. Bom, monitoramento do programa de autocontrole PAC 01. Aqui sim você vai o setor inteiro e a manutenção por equipamento, utensílio, parte civil, elétrica ou mecânica. Eu aconselho que seja feita
a listagem de cada equipamento por setor. Então, teria o quê? Uma planilha dessa para cada setor. Tá? Dentro do setor, você vai ter aqui a descrição do equipamento. Você vai escrever o equipamento aqui. Ó. Qual foi o tipo de manutenção realizada? Corretiva ou preventiva? Existe um cronograma, lembra que nós acabamos de apresentar. Que data isso está sendo feito? A descrição da atividade. O que foi feito? Foi feita a manutenção corretiva? Ah, ela está prevista de um jeito. E como foi feito na prática? Escreva. Escreva ou então digite. Isso aqui tem que ficar disponível para qualquer pessoa ver, principalmente do setor de qualidade e do setor de manutenção. Muitas vezes, eu gostaria que você soubesse, isso vai acontecer, que o pessoal da manutenção é o melhor amigo e o melhor inimigo dentro de um frigorífico. Por quê? Porque se você não tiver um bom convívio com o pessoal da manutenção, o seu trabalho vai ser mais dificultado, tá? Se você tiver uma boa harmonização com o pessoal da manutenção, e é assim que espero, o seu trabalho tende a ser melhor, mais tranquilo, e os prazos serem cumpridos. Porque quem alimenta geralmente esse tipo de planilha é o pessoal da manutenção. Então aqui eles vão fazer e você vai conferir se eles estão fazendo no prazo correto e se as atividades estão corretas. Isso documentalmente. E em loco você tem que ir lá. Crie um registro para que você confira, enquanto monitoramento, se porque às vezes ele escreve lá que fez a manutenção corretiva, mas não tem nenhum indício na prática. Ou o equipamento está quebrando direto, vou dar um exemplo, tá? No caso da preventiva. Tá? A data em que foi feita esse tipo a data anterior, aliás, né? Pode colocar, eu acho que podia colocar essas duas colunas juntas. A data em que foi feita anteriormente e a data de realização em si e a data da próxima realização, tá? Para ver se a pessoa que está responsável pela manutenção, ela está ciente daquele cronograma outrora combinado entre todas as partes dentro do estabelecimento. Higienização ao redor do reparo. Gente, muito importante. Muito importante. As pessoas esquecem. Acham que o trabalho... Entra uma pessoa de macacão azul dentro da empresa, faz, obviamente, não tem como você fazer um bolo sem quebrar ovos. Sujou, tem que limpar. Você vai fazer um SIP de um equipamento aí, e esse equipamento, obviamente, pode haver resíduo de sanitizante ou de algum detergente. E aí? Foi limpo, mas trocou a sujeira biológica pela sujeira química. Então tem que ter higienização, tem que conferir. Isso aqui, ó, a pessoa que fez a manutenção vai falar, fez. Aí você vai lá e confere, ele fez mesmo? Condições do produto. Primeiro que manutenção geralmente é feita sem produto. Então aqui seria, eu espero sempre que marque aqui, ó, não aplicável. Tá? Porque o produto não está junto com o equipamento na hora que o equipamento está sendo mantido, feita a manutenção sobre ele. E o responsável assina aqui. Tá bom? Então uma planilha básica. E ele tem a condição de listar as não conformidades, porque imprevistos acontecem. E o que ele fez para reverter, ou qual recomendação essa pessoa deixa para o autocontrole. Essa planilha, como eu falei, é uma planilha que a Agrodefesa traz para a manutenção de instalações feitas, e eu entendi assim, pelo pessoal da manutenção. Crie, use a sua criatividade, quiser compartilhar comigo, pode mandar para mim que eu dou uma olhada. Uma em que o próprio autocontrole, o próprio controle de qualidade vai conferir se esse trabalho foi bem feito ou não. Ok? Tem aqui ainda, ó, uma planilha aqui tentativa, tá? Tem uma planilha tentativa aqui, deixa eu habilitar a edição para a gente dar uma olhada, que é igual àquela, só que uma versão Excel que a própria Agrodefesa disponibiliza. É o mesmo documento, só que no Excel, tá? E geralmente todas as planilhas, os registros são criados no Excel. Então, mais uma dica, a gente aqui não só ensina a fazer a coisa, mas também a mexer no computador, tá? Então faça no Excel todas as planilhas e você tem os arquivos, porque geralmente os arquivos ficam de manutenção, eles são compartilhados via intranet com o setor de manutenção e o setor de controle de qualidade, como eu já adiantei. Então, novamente fica a dica, eu queria que você fizesse agora um exercício de queria que você fizesse o exercício agora de fazer uma planilha do controle de qualidade. Se quiser compartilhar comigo, mas é basicamente voltada para conferir se o setor de manutenção está fazendo o correto. Agora, presta atenção no seu dia a dia, para a gente encerrar esse elemento antes de passar na prática. Você, no dia a dia,
Seu monitor, ou você mesmo, está dentro de uma câmara fria. Você vai olhar a temperatura, você vai olhar a condição das carcaças, higiene de piso, falei de higiene, falei de iluminação, falei de PSO, falei de um monte de coisa. E a manutenção, se o trilhamento está legal, está mantido direitinho, não está enferrujado, e aí ferrugem não é problema de higiene não, ferrugem é problema de manutenção, tá? E aí, você vai anotar isso onde? Atrás, no rabisco? Não, é nesse documento, ou um outro documento que você cria, escrevendo lá, setor, novamente, ou área ou unidade de inspeção. Então, área de inspeção, unidade de inspeção número 1, câmara fria número 1, tá lá. Você vai e escreve lá. Não conformidade, manutenção. Como é que está o elemento manutenção nessa unidade de inspeção? Não está legal, então você vai pulando. Não conformidade, marca não conformidade. Então, estou dando uma dica para você criar o seu documento. Não conformidade. E isso aí, depois desse problema levantado, vai ser levado para quem? Para a manutenção. E aí a manutenção vai criar um registro e esse registro vai ser acompanhado, se os prazos estão sendo mantidos, se o trabalho, a correção e a prevenção foram feitos adequadamente, e aí o monitoramento tem que voltar na câmara fria para ver se o problema foi sanado. E se no caso não foi sanado e compromete o produto, tem que fazer até a interdição. Então a ação que você vai tomar também é importante, ela fica registrada nesse documento, tá? Então é mais ou menos isso, não tem muito que inventar. Você fala, pessoal, eu quero um modelo. O modelo é a sua empresa. Isso serve, você, com a sua criatividade, você faz uma tabela que contém esses parâmetros. Então, a unidade de inspeção, a área de inspeção, os problemas de manutenção, a não conformidade, conformidade ou não conformidade, eu vendo não conformidade, descrição dessa não conformidade, a ação corretiva, a ação preventiva e nutrir um macro documento que seja compartilhado entre o setor de manutenção e o setor de controle de qualidade para que seja acompanhado, tá bom? A gente vai dar uma paradinha, eu acho que eu falei demais, tenta fazer esse exercício aí, tiver alguma dúvida, manda para mim e daqui a pouco a gente volta para fazer na prática rapidinho, tá bom? Vai lá.